Isabela, olá, boa noite, como vai? Espero que você esteja muitíssimo bem. Quanto às dúvidas, né, e dificuldades eventuais em redação, quanto à sua última redação sobre a romantização do alcoolismo, a questão do tema, né, principalmente, porque... Deixa eu abrir aqui. O tema... Aqui na questão do tema. Tema, argumentação e proposta de intervenção. É o que você perdeu mais ponto. Coesão e tipo de texto, você está de parabéns, porque foram partes em que você... coesão você melhorou. Melhorou assim. Na verdade eu não corrigi a redação sua, mas além dessa, né, antes dessa. Mas no sentido de, comparativamente, né, entre as outras competências, a que você foi melhor, né? E na norma culta também. Na norma culta você perdeu apenas 40 pontos. E uma das anotações que eu fiz foi justamente que a norma culta eu vou enviar atividades, né, a partir da semana que vem, daqui a alguns dias, para você fazer atividades com frases para você identificar os desvios que aparecem nessas frases, tendo como base, principalmente, os tipos de desvios que você teve na norma culta nessa redação. E com isso, né, e fazendo essa análise junto com você, a partir também da análise, da avaliação de outras redações, né, das outras redações que você for me enviar. Então, principalmente a questão do tema, de poder reler, né, a frase tema também, o máximo de vezes que puder, até pelo tempo, né, para fazer a redação e as outras questões das provas. Mas se a frase tema, por exemplo, fala jovens, não fala adultos. Se a frase tema fala jovens, então tem que se abordar sobre os jovens em todos os parágrafos da redação. Se deixar de abordar sobre os jovens em um parágrafo que seja da redação, já pode perder ponto de tema. Principalmente se isso acontecer na argumentação. Mesmo caso se tiver a palavra adultos. Estou usando outros exemplos, outros contextos, mas usando palavras dessa frase tema do alcoolismo, né? A recorrência da romantização do alcoolismo entre jovens e adultos no cotidiano brasileiro. Nessa frase tema aparece tanto jovens quanto adultos, mas se aparecer só um ou outro, então você até pode falar do outro na redação. Se aparecer sobre adultos, não os jovens, só adultos na frase tema, então você pode abordar sobre os jovens também, mas em apenas, no máximo, um parágrafo, uma parte de um parágrafo, e em todos os parágrafos ter que abordar sobre os adultos. Um exemplo, eu fui escrever uma redação como exemplo de tema escolhido, né, por alunas e alunos, quem eu dou aula, no ano passado. Eu escrevi sobre o tema que eu enviei a você, etarismo e cidadania, desafios para conciliar esses dois aspectos na contemporaneidade brasileira. Pela disposição da frase tema, né, com os 2 pontos depois de etarismo e cidadania, é obrigatório falar de cidadania e de etarismo em todos os parágrafos da redação. Eu fui escrevendo a redação, escrevi em parágrafos de introdução, escrevi o primeiro parágrafo de argumentação. Quando eu estava escrevendo o segundo parágrafo de argumentação, e já estava na última frase do último parágrafo, do segundo parágrafo da argumentação, é que eu reparei que eu estava falando apenas de um lado do etarismo. Estava falando apenas de uma via do etarismo. Eu estava falando somente, na redação inteira até o final do segundo argumento, eu estava falando somente do etarismo das pessoas de menor idade para as pessoas idosas, né, em relação às pessoas idosas. A discriminação, o preconceito em relação às pessoas idosas. Mas eu reparei só no final do segundo argumento que eu não havia falado do inverso, porque o etarismo não é só das pessoas mais jovens para as idosas, é o contrário também.
Então, eu modifiquei, no caso, eu adicionei na redação, nessa redação sobre etarismo, para falar também, né, sobre o etarismo dos idosos em relação aos jovens. E se eu não tivesse posto isso nessa única frase do segundo argumento, iria parecer que a frase tema estaria especificando que o etarismo, para se abordar, seria em apenas uma via, né? Em apenas uma faixa etária em relação a outra. Então, ao reler a frase tema de novo, eu percebia. E aí eu modifiquei. Então, independe do tempo em que a pessoa está na área da educação, depende do cargo de atuação, se a pessoa tem já é muito tempo de, de ser professor, monitor, tutor de redação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Quanto ao tema, então, atentar mais a cada palavra a cada palavra-chave, a cada palavra importante da frase tema. Palavras como, né, poluição, plástico, política, mídia, tecnologia, expressões como redes sociais, de atentar muito quando isso aparece. E, por exemplo, se falar sobre poluição e descarte inadequado de plástico, se abordar a palavra plástico diretamente na frase tema, então é obrigatório usar a palavra plástico em todos os parágrafos da redação. Resíduo, produto, objeto, palavras de sentido mais amplo, assim, você pode abordar quando já tiver abordado no mesmo parágrafo a palavra plástico, para não repetir a palavra plástico. Então, por isso que eu considero que metonímia seja a figura de linguagem que mais aparece em redações, porque aparece muito esse contexto de ideia mais ampla, ideia mais específica, né, para poder até evitar repetir palavras. E no próximo vídeo, daqui a alguns dias eu vou enviar, eu vou falar mais sobre argumentação. Vou falar diretamente de argumentação. Nesse daqui o foco é no tema, que acredito seja um dos pontos de maior dificuldade sua e que afeta a questão da argumentação. E a UERJ em 2021, né, de 2021, cobrou a frase tema: a mentira programada é uma arma política válida para conquistar o poder e sustentá-lo. Uma frase tema assim, é obrigatório falar de política e de mentira em todos os parágrafos. Até o próximo vídeo. Abraço.